Fala pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos corrigir aqui a nossa avaliação de recomposição da aprendizagem. Durante esse primeiro bimestre, nós trabalhamos alguns conteúdos, tais como notação científica, unidades de medida e velocidade escalar média. Essa prova que eu vou corrigir aqui com vocês foi a prova que nós realizamos na última semana e ela é basicamente sobre conversões de unidade de medida e velocidade escalar média, tá bom? Então, eu vou corrigir ela com vocês aqui, que vocês assistam, tiram suas eventuais dúvidas para que possam sanar todas elas e prosseguir para o próximo conteúdo. Beleza? Então, vamos lá? Bom, pessoal, deixar bem claro que nessa avaliação coloquei em negrito algumas informações principais na qual você deveria prestar atenção, que era a unidade de medida que eu queria a resposta, tá? Então, todas as questões aí, basicamente, vai ter uma parte em negrito, que é a unidade de medida que eu quero a resposta, beleza? Então, vamos lá para a questão número 1. Ela me diz o seguinte: qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.500 metros em 20 minutos? Pessoal, como ele quer a resposta em quilômetros por hora, teremos que converter isso aqui para quilômetros e isso aqui para horas. Como que nós vamos fazer isso? Vamos lá, então. Pessoal, nós vamos, então, vou colocar aqui no cantinho que o ΔS, que é a distância, né, percorrida, ela foi de 1.500 metros. Eu quero passar isso para quilômetros. Como que eu faço? Eu tenho que lembrar que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, para eu passar 1.500 metros para quilômetros, eu vou dividir isso aqui por 1.000. 1.500 dividido por 1.000 vai me dar aí 1,5, no caso agora, km, tá? Beleza. Qual que é o próximo passo? Verificar a unidade de medida de tempo, que foi dada em 20 minutos. 20 minutos equivale a quantas horas? Pessoal, então vamos lá. Eu tenho aqui 20 minutos. O que que eu devo lembrar, pessoal? Uma hora tem 60 minutos, beleza? 20 minutos é 1/3 de uma hora, porque se eu pegar 60 e dividir por 3, me dá 20. Então, posso escrever isso aqui sob forma de fração, que fica mais fácil para eu trabalhar. Então, isso aqui é 1/3 de hora, beleza? Então, as unidades de medida, ok. Vamos continuar a resolução da questão. A equação que nós sabemos é essa aqui, ó. Velocidade é igual o quociente da variação do espaço, né, da distância percorrida, dividido pela variação do tempo. Beleza? Então, vamos lá. V é o que eu quero saber, que é igual. Quantos que vale ΔS? 1,5. Correto? Dividido por ΔT, que é 1/3. Como isso aqui é uma fração, vou deixar isso aqui sob forma de fração também. Como não tem nada embaixo, vale 1. Dividido por ΔT, que é 1/3. Como que eu vou resolver essa divisão de fração, pessoal? Divisão de fração, um modo de resolver é multiplicar os extremos e o meio pelo meio. Então, isso aqui vai ser, vamos lá, V igual 1,5 vezes 3 dá 4,5. 1 vezes 1 dá 1. Então, fica 1 aqui embaixo. Como qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então a resposta 4,5, o quê? Qual é a unidade de medida? Quilômetros por hora. Então, essa é a resposta da questão número 1. 4,5 quilômetros por hora será a velocidade escalar média que a pessoa irá desenvolver nesse percurso aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima? Deixa eu limpar aqui. A próxima questão, então, é a questão número 2, que ela vai falar o seguinte para mim. Uma pessoa
correndo, percorre 15 quilômetros com uma velocidade escalar média de 10 quilômetros por hora. O tempo do percurso em minutos é... Então, atenção, ele quer a resposta em minutos. Tudo bem. Ele me deu a distância percorrida em quilômetros, me deu a velocidade escalar média em quilômetros por hora, né? 10 quilômetros por hora. E ele quer a resposta em minutos. Qual é o jeito mais fácil de resolver isso aqui? Bom, eu sugiro resolver normalmente, tá? A resposta vai ser dada em horas e no final, com a resposta em horas, eu converto para minutos, tá? Eu acredito ser mais fácil do que fazer a conversão antes aqui, que fica um pouquinho mais complicado. Então, vamos calcular normalmente e no final vamos converter para minutos, beleza? Então, vamos lá. V igual variação do espaço dividido pela variação do tempo, tá bom? Então, vamos lá. Velocidade 10, que é igual... Pessoal, atenção, isso aqui não é 1.500, tá? Tem a vírgula aqui. Isso aqui é 15, tá bom? Então, alguns estudantes aí que tiveram dificuldade em observar isso aqui não é 1.500, é 15 quilômetros. Então, ΔS vale 15, dividido por ΔT, que é o que eu quero determinar. Então, passo esse ΔT que está dividindo, multiplicando, e passo esse 10 que está multiplicando, dividindo. Então, ΔT será 15 dividido por 10. Isso aqui dá quantos? 1,5 unidade de medida que eu estou usando no momento, horas. Então, a pessoa vai demorar um tempo, né, para percorrer essa distância de 15 quilômetros a uma velocidade de 10 quilômetros por hora, ela vai demorar 1h30. Aí nós temos que lembrar que 1 hora é igual a 60 minutos, certo? Como ele quer resposta em minutos, vamos converter isso aqui para minutos. Para eu converter hora para minuto, eu vou multiplicar esse valor aqui por 60. Então, vai ficar 1,5 vezes 60, porque 1 hora tem 60 minutos. 1,5 vezes 60, isso aqui é igual a 90 minutos. Então, essa é a resposta da questão número 2 da nossa avaliação. Beleza? Então, a pessoa correndo vai demorar aí 1h30 ou 90 minutos para percorrer essa distância com essa velocidade. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 3. Questão número 3. Vamos lá. Pessoal, a questão número 3, ele quer saber o comprimento da pista, né? Então, vamos ler o enunciado. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 10 segundos, a uma velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de... Então, ele quer a resposta em metros. Observe que aqui está em quilômetros por hora, e aqui eu tenho o tempo em minutos, uma parte em minuto e uma parte em segundos. Então, como eu vou fazer? Aqui fica mais fácil eu converter tudo antes de começar a fazer a conta, tá bom? Eu vou pegar esse valorzinho aqui e vou converter em metros por segundo e converter tudo isso aqui em segundos, tá? Como eu vou fazer isso, então? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, a velocidade, ela vale 180 quilômetros por hora. Como eu vou converter isso aí para metros por segundo? Vamos lembrar que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Então, para eu converter esses 180 km por hora para metros por segundo, eu vou dividir isso aqui por 3,6. Portanto, a minha velocidade agora, dividindo isso aqui, vai dar 50 metros por segundo. Fiz a primeira conversão, agora a segunda, o tempo, né? ΔT vai ser, vamos lá, 1 minuto tem 60 segundos, mais esses 10 segundos serão 70 segundos. Olha lá. Metros por segundo, em segundos, a resposta será dada em metros, que é o que ele quer. Então, vamos lá, vamos resolver.
A equação já sabemos de cor. Velocidade escalar média é igual a ΔS dividido por ΔT, variação do espaço pela variação do tempo. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com velocidade escalar média, ou seja, nós não estamos preocupados nem com a direção e nem com o sentido do movimento. Estamos preocupados apenas com o seu módulo, beleza? Então, vamos lá. Velocidade vale 50, que é igual ΔS, que eu quero saber, né, que é o comprimento da pista, dividido pelo tempo, que vale 70. Vou multiplicar o 50 por 70, né? 5 vezes 7, vou colocar aqui, ó, 5 vezes 7, 35, correto? Acrescente-se zero. E acrescente-se zero aqui também. 3.500, o quê? Metros. Então, o comprimento da pista, tá? Para essa corrida de Fórmula 1 será de 3.500 metros. Se eu quisesse saber em quilômetros, bastava dividir isso aqui por 1.000, que daria 3,5 km. Beleza? Então, essa foi a questão número 3 da nossa prova. Vamos para a próxima questão. A questão número 4, que ela vai falar o seguinte para nós. Após uma chuva torrencial, as águas da chuva desceram o rio A até o rio B, percorrendo cerca de 1.056 quilômetros, sendo de 4 quilômetros por hora a velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em quantos dias? Então, atenção, pessoal. A resposta, ela tem que ser dada em dias, que é uma unidade de medida de tempo, tá? Então, eu vou fazer o cálculo normalmente, como aqui está em quilômetros, aqui em quilômetros e horas, a resposta que eu vou encontrar vai ser em horas. Tudo bem? Depois eu vou converter essas horas para dias. Lembrando que um dia tem 24 horas, aproximadamente 24 horas, mas para efeitos de cálculo sempre consideramos um dia igual a 24 horas. Então, vou resolver normalmente e no final vou dividir por 24, que é o número de horas que tem um dia. Beleza? Então, vamos lá, aplicando aí na equaçãozinha que já conhecemos de cor, ΔS sobre ΔT. Isso aqui vai ser... Então, qual que é a velocidade dessas águas, né? Nesse percurso no rio, do rio A até o rio B? De 4 km por hora. Então, 4 vai ser igual ΔS, que é, no caso, o comprimento, né, desse percurso, será de 1.056. Então, vou colocar aqui, ó, 1.056, dividido por ΔT, que é o que eu quero descobrir, o tempo. Passo esse ΔT que está dividindo, multiplicando, passo 4 que está multiplicando, dividindo. Portanto, ΔT será 1.056 dividido por 4. Portanto, isso aqui vai me dar um valor de 264 horas. Beleza? Porém, não é em horas que ele quer em dias. Então, eu vou pegar esse valorzinho e dividir pela quantidade de horas que tem um dia, que são 24, tá? Então, para finalizar, ΔT será 264 dividido por 24, isso vai me dar 11. 11 o quê? 11 dias, que é a unidade de medida de tempo que o exercício quer. Beleza? Então, exercício tranquilo também. Colocava aqui os valores na equação e no final convertia essas horas para dias. Beleza? Então, são 11 dias que essas águas da chuva, né, irão demorar para percorrer todo esse percurso de 1.056 quilômetros com uma velocidade de 4 quilômetros por hora. Fechou? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, era uma questão apenas de converter as unidades de medida, tá? Aqui eu tenho gramas para quilogramas, quilômetros para metros e assim por diante. Então, é uma aplicação direta do que nós aprendemos em sala de aula. Vamos lá, vamos resolver então. Então, vamos lá.
A letra A fala aqui, ó, eu quero saber de gramas para quilogramas. O que nós temos que lembrar? Que 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Com essa informação, eu consigo resolver a questão, a letra A da número 5. 5.500 gramas equivalem a quantos quilos, tá? Então, 5.500 gramas equivalem a quantos quilos? De grama para quilo, eu vou dividir por 1.000. Então, 5.500 gramas dividido por 1.000, isso vai me dar o valor de 5,5 quilogramas. Então, dividir isso aqui por 1.000. Tranquilo? Beleza? Letra B. 43 quilogramas equivale a quantas gramas? Quantos gramas, tá? Então, vamos lembrar lá. 1 quilo igual a 1.000 gramas. Então, de quilo para gramas, processo inverso aqui, né? De gramas para quilo, dividimos por 1.000. Então, de quilogramas para gramas, vamos multiplicar por 1.000. Então, 43 vezes 1.000, isso aqui vai me dar 43.000 gramas, tá bom? Então, essa letra A, letra B, conversão de unidade de medida de massa. Bem tranquilo. Temos que lembrar, não podemos esquecer a relação de 1 quilo igual a 1.000 gramas. Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Letra C agora. Quilômetros para metros. Temos que lembrar que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Com essa informação em mente, nós conseguimos resolver esse item. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4,5 quilômetros e quero saber quanto que equivale isso em metros. De quilômetros para metros, eu vou multiplicar por 1.000. Então, isso aqui vai me dar 4.500 metros. Beleza? Então, essa é a resposta da letra C. Na letra D, eu tenho centímetros e metros. Vamos lembrar, não podemos esquecer, 1 metro equivalem a 100 centímetros. Essa relação a gente não pode esquecer, tá bom? Então, eu quero saber quanto que equivale 650 centímetros em metros. Então, como eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros, para converter centímetros para metros, eu vou dividir por 100. Então, 650 dividido por 100, isso vai me dar 6,5 metros. Tranquilo? De boa? E para finalizar, 72 km por hora equivale a quantos metros por segundo? Lembrando que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Beleza? Lembre-se dessa relaçãozinha, não podemos esquecer. Então, para converter quilômetros por hora para metros por segundo, né? Então, ou seja, fazer esse processo aqui, eu vou dividir. Por quanto? Por 3,6. 3,6 dividido por 3,6 dá 1. Então, 72 dividido por 3,6, isso aqui vai me dar 20 o quê? Metros por segundo. Então, é isso, pessoal. Resolvemos a última questão da nossa avaliação de RA sobre unidade de medida, né? As conversões de unidade de medida. Isso é muito importante, pessoal. Se vocês observarem a avaliação, ela é basicamente de conversões de unidade de medida e de velocidade escalar média. Todas as questões, nós tínhamos que fazer algumas conversões de unidade. Isso é extremamente importante. Vocês irão utilizar tanto na parte de matemática, de química e de física, tá? Tanto para a escola como para as provas externas aí como vestibular e Enem. Então é muito importante. Se você ainda tem dúvida nisso, eu sugiro fortemente que você faça uma revisão ainda, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês, tá? Essa foi a revisãozinha de hoje. Então, valeu, pessoal, e até a próxima, beleza?